Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à Web3 Academy. Meu nome é professor Emiliano e eu sou instrutor de Web3 e da linguagem Solidity, sou desenvolvedor de sistemas para a Web3 e agradeço por você estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a tecnologia blockchain e como a gente precisa entender como ela funciona para que a gente possa, digamos, melhor utilizá-la aí no futuro aí do nosso dia a dia, tá bom? Então, a gente não tem vinheta ainda por enquanto, vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Gostou do nosso canal, gostou das ideias? Dá um joinha, dá um like, se inscreve para receber notificações dos próximos vídeos e sigamos adiante com o nosso conteúdo de hoje. Vamos conversar sobre o que é blockchain, que é a base dessa tecnologia aí de criptomoedas. Então, é um bate-papo, eu acho que vai ser bem interessante para a gente entender. Ok? Blockchain, em termos práticos, ela é uma forma distribuída de guardar informação. Não tem a ver necessariamente com banco de dados. As pessoas confundem. Falam que blockchain é um tipo de banco de dados. Na verdade, não é. É uma forma de guardar a informação de forma distribuída. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre redes peer-to-peer, que são redes que conectam dispositivos que são semelhantes, né, os peers, e esses dispositivos ou esses servidores ou esses programas, eles têm uma parte deles que é cliente, uma parte deles que é servidor, e o cliente de um conecta-se ao servidor de outro, que conecta-se ao cliente de outro, e assim por diante. Forma-se então uma malha de dispositivos conectados, ok? Então a grande ideia do blockchain é exatamente essa: é criar uma base peer-to-peer para distribuir a informação por todos esses nós. Nós chamamos de nós esses servidores da rede peer-to-peer, certo? Então essa ideia é uma ideia interessante a gente ter para guardar, digamos, para que possamos guardar o conceito disso. Bom, então vamos falar um pouquinho agora nessa apresentação aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é, afinal, o blockchain. Então imagine você que eu tenho um arquivo, na época aí do nosso peer-to-peer, eu tenho lá o meu arquivo que eu quero compartilhar com os amigos, né? Então eu tenho lá compartilhado numa rede peer-to-peer, pode ser utilizando o Emule, um Dremule ou o Kazaa, qualquer uma dessas ferramentas. Então eu tenho a possibilidade de, tendo o arquivo para compartilhar, ele vai ser distribuído em fragmentos e esses fragmentos podem ser baixados pelos nós, por cada um dos nós que compõem essa malha de elementos peer-to-peer. O objetivo do nó é recuperar a informação de forma que aquele arquivo que está na minha máquina esteja também distribuído por todos os nós ao qual o meu computador está conectado. Então, dessa forma, eu tenho um arquivo na minha máquina e esse mesmo arquivo replicado em todos os nós dessa rede. E o blockchain vai com essa ideia. A ideia do peer-to-peer, dessas redes Kazaa, Dremule, que a gente falou sobre eles na aula passada, esse pensamento, essa ideia dessas redes de arquivos, de compartilhamento de arquivos, serviram de base para a criação da ideia do blockchain. Sendo que o blockchain, na prática, é um arquivo único, composto por blocos, e esse arquivo ele vai aumentando de tamanho à medida que novos blocos vão sendo colocados. Tá? Então, em termos práticos, entenda o blockchain como sendo um arquivo que vai aumentando de tamanho, como se fosse uma locomotiva, em que eu vou acrescentando vagões a ela.
Aí você vai perguntar, professor, mas isso aí não tem um tamanho limite? Não, não tem um tamanho limite. Para que vocês tenham uma ideia, um blockchain do Bitcoin hoje está na faixa de 670 gigabytes de tamanho. E um blockchain da rede Ethereum, um nó de Ethereum, por exemplo, para rodar ele tem 1,5 TB de tamanho. Tá? Então é bastante informação e ela é distribuída pela internet através dessa rede peer-to-peer. Então o blockchain ele é um ecossistema, tá? E esse ecossistema ele é composto aí desses componentes que aí estão. Blocos com as assinaturas digitais, mineradores, transações, carteiras. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre blocos de assinatura digital, mineradores. Então vamos lá. Imagine você que eu tenho aqui um exemplo de um blockchain, tá bom? Onde eu tenho, vamos lá, onde eu tenho aqui um bloco, primeiro bloco, ele tem em azul aqui o que nós chamamos de hash. Primeiro bloco, ele tem aqui no cabeçalho o que nós chamamos de hash. Na verdade, o hash é uma assinatura criptográfica do bloco. Então, o conteúdo deste bloco gera um hash que permite identificar o que tem dentro do bloco. E esse hash ele é uma assinatura de tamanho único. E ele é utilizado para conectar um bloco a outro. Então esse bloco, o primeiro bloco, ele tem o hash dele. Quando for colocado um novo bloco nesse blockchain, esse hash vai como parte componente do próximo bloco. E aí é criado um novo hash para esse próximo bloco. Esse hash segue para o bloco seguinte, que vier minerado e colocado aí dentro, de forma a criar uma sequência de blocos conectados por esse hash. O hash, digamos assim, se eu, por exemplo, tento alterar um caractere que seja nesse bloco aqui inicial, o hash vai mudar de valor. E se ele mudasse de valor, ele ia invalidar a conexão com todos os demais blocos. Tá? Então, o hash, é por isso que a gente comenta, né, que o blockchain é uma tecnologia segura de blocos conectados com uma criptografia forte. Tá bom? Mineração. Pois bem, o que é mineração em termos práticos? Mineração é a atividade que eu faço de criar um bloco. Então, um minerador, ele é um dispositivo que pode ser um hardware, pode ser um software, e ele tem o trabalho de, em uma pilha de espera de requisições, ele vai lá, busca, minera, obtém um bloco e coloca no blockchain e notifica os demais nós daquela rede. Aquela rede peer-to-peer que a gente já está conversando. Cada servidor e cliente é um nó e ali dentro eu tenho uma cópia do meu blockchain. Então a ideia do minerador é justamente fazer os cálculos de validação do bloco e colocar o bloco conectado com o bloco anterior. Tá bom? Por conta disso, né, a mineração ocorre por conta de uma chamada de uma transação. Vamos falar adiante sobre o que é isso. Aqui nessa figura, nessa imagem, nós temos uma fazenda de mineração, com seus servidores, né, de mineração colocados num ambiente próprio para isso. Tá? Aqui nessa imagem nós temos uma série de mineradores
no caso aqui, mineradores de Bitcoin. Aí você pergunta, professor, mas por que mineradores de Bitcoin? O Bitcoin ele tem uma característica especial, a gente vai falar mais para frente, que ele utiliza uma coisa chamada Proof of Work, quer dizer, prova de trabalho, prova de esforço. Então, os mineradores de Bitcoin, eles são mineradores dispositivos eletrônicos que demandam muita energia para a execução. E isso durante muito tempo foi um fator negativo aí que, digamos assim, pesou contra o Bitcoin. Então, o Ethereum começou assim também e a partir de 2022 a moeda Ethereum, né, Ether, ela passou a rodar numa rede que aí não utilizava mais Proof of Work como um algoritmo de consenso, mas ele começou a usar Proof of Stake, que é prova de participação. Aqueles mineradores, que aí no caso mineradores em software, que tivessem uma quantidade X de tokens nas suas carteiras, eles poderiam, digamos, minerar, se ter prioridade na mineração. Tá? Então, em linhas gerais, a ideia basicamente é essa. Se o token for Bitcoin, ele é normalmente um minerador eletrônico, um hardware. Geralmente utiliza lá um modelo de consenso chamado Proof of Work, é prova de força de trabalho. Se for um minerador do tipo da rede Ethereum, usa um outro tipo de consenso, aí é Proof of Stake, ou seja, quanto mais moedas, tokens, aquele minerador tiver de posse, ele vai ter prioridade para executar o trabalho de mineração. É interessante notar que ninguém faz isso por caridade, né? Então, quem investe comprando um minerador para minerar Bitcoin, ele investe numa infraestrutura. Então, ele está esperando receber uma recompensa. Então, a rede funciona e cada minerador ele recebe pelo que ele produz em termos de mineração de bloco, tá bom? Então, isso é o que motiva as pessoas a investirem, né, nesse tipo de negócio, ok? Alguns, é claro, extrapolam um pouco aí a vontade de trabalhar com mineração de bloco, acabam criando suas próprias fazendas de mineração, que não são lá umas fazendas muito, digamos assim, do ponto de vista técnico, não são lá muito recomendáveis. Mas isso é uma possibilidade, tá? Então aí está como ilustração para vocês uma fazenda artesanal de mineração de Bitcoin, tá bom? Então, resumindo, acho que é bom, interessante a gente conversar um resumo rápido. O blockchain, ele não é um banco de dados, ele é uma forma distribuída de guardar informação. Esse é um ponto. Segundo, ele possui cada bloco, né? Ele é obtido por meio de uma mineração feito a partir de mineradores. E esse bloco possui uma assinatura digital, que na verdade é um hash calculado em cima do conteúdo do bloco. Esse hash ele é passado de um bloco para o outro, que é obtido um outro hash, que é entregue ao bloco seguinte, que aí obtém um outro hash, que entrega ao bloco seguinte, ou seja, eu vou criando uma cadeia. Não vou dizer infinita, mas eu vou dizer que ela vai crescendo exponencialmente de blocos que se conectam. Tá? Então essa é, digamos assim, a ideia. E tudo isso funcionando em cima de uma rede peer-to-peer. Ou seja, cada nó dessa rede, cada servidor dessa rede, ele possui uma cópia do, do blockchain. Como exemplo, você pode perguntar, professor, eu posso na minha casa ter um nó de blockchain e ter lá a minha participação? Pode. Você pode pegar o seu computador, entrar num servidor específico, pode procurar aí no Google Get, e aí você baixa lá o programinha do Get no seu computador, e o Get vai te permitir baixar um nó completo. Tu tem a opção de baixar um nó completo ou um nó simples.
Você pode baixar um nó completo, ou seja, você vai baixar para o seu computador uma cópia íntegra de todos os blocos da blockchain. Então, vai baixar todo o blockchain para sua máquina, 1,5 TB de espaço que você vai precisar. E claro, tem todo um processo de inscrever o seu computador num serviço de RPC, né, Remote Procedure Call, para que você concorra dentro daquela lista de mineradores a possibilidade de também minerar algum bloco e também ser remunerado por isso. Tá bom? Mas isso aí é papo que a gente vai conversar talvez mais para frente, tá? Mas fica aí uma ideia para que vocês entendam, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham, digamos, entendido aí o que a gente está passando para vocês em relação a o que é blockchain, né? Recapitulando, sistemas centralizados, descentralizados, distribuídos, peer-to-peer. Blockchain executa em cima de uma rede peer-to-peer e cada nó dessa rede contém uma cópia desse blockchain, que é um conjunto de blocos interconectados por criptografia, obtidos por um processo de mineração. E os mineradores são remunerados por isso. Essa é a ideia. É isso que torna o blockchain algo tão interessante, tão importante, e a gente entende que isso aí é o futuro. Tá bom? Finalizando, sou o professor Emiliano, obrigado por estar conosco. Se você gostou, dá o joinha, curte aí o nosso canal, e a gente vai lançando novos vídeos e vamos informando aí para você que está acompanhando a gente. Obrigado e até a próxima.